Olá pessoal, muito boa noite. Mais uma aula aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos. Aqui a gente vai dar continuidade à Maratona Concurso de Professores. A maratona vai servir muito fortemente para o concurso de Dourados e também para o concurso de Terenos e para os processos seletivos que estão por vir. Processo seletivo da SEMED Campo Grande, processo seletivo da SET, Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul e também o concurso da SEMED que está por vir. Porque essa é a aula BNCC, aula da Base Nacional Comum Curricular, que sempre cai nos concursos. A gente vai fazer um apanhado breve, um resumo dos principais pontos. É claro que tem muita coisa da BNCC a ser dita, mas a gente vai colocar aqui o que você tem que saber, beleza? Então vem comigo, dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos sempre pensando aqui a educação, a sociedade e a complexidade do real. Muito boa noite, mais uma vez, e sempre um forte abraço para a galerinha do bem. São os professores e as professoras, né? Sobretudo as professoras da educação especial, as pedagogas também, que sempre dão um monte de sugestões, né? E sempre nos mandam mensagens de carinho e com muita gentileza. Vamos sempre defender a educação pública, hein? Maratona Concurso de Professores, aula 10, BNCC. Vamos que vamos! Então aqui é um resuminho, depois a gente lá na frente faz algumas questões para treinar um pouquinho, para se preparar bem. Bom, a BNCC, o que é a BNCC, hein? É a Base Nacional Comum Curricular, ó. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Documento de caráter normativo, isso aqui sempre cai nos concursos, é bom você escrever. Caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes de todas as etapas e modalidades da educação básica devem desenvolver. Então, professor, estudante da educação infantil tem que estar alinhado com a BNCC? Tem. Estudante da educação do ensino fundamental, estudante do ensino médio também tem que estar alinhado ao que diz os preceitos da BNCC. Tá bom? A BNCC em seu documento ela vai dizer que não é currículo. A gente sabe que na prática os currículos de referência dos municípios, dos estados, se basearam na BNCC e fizeram uma cópia muito direta, eu diria também. Muito direta sobre a própria BNCC. Mas a gente tem que verificar o que está dizendo na letra da lei. Ela vai definir aprendizagens essenciais. E ela vai falar que não é currículo. Tá? Professor Miro, pontos importantes da BNCC. Ó, alguns pontos importantíssimos que a gente tem na BNCC. Vou colocar uma caneta bem grossa aqui. Pontos importantes. Conceito de competência, né? A gente tem que saber o que é o conceito de competência. Depois eu vou dar uma dica para que você possa pegar bem. Quais são as áreas de conhecimento? Então, as áreas de conhecimento é algo bem recorrente. As fases, né, da educação do ensino fundamental, transição entre a educação infantil e o ensino fundamental, transição entre as fases do 5º ano para o 6º ano, competências gerais, né, da educação básica. Então, assim, são coisas que sempre caem. É muito bom você estar esperto, né, com esses pontos aqui. Então, vamos para frente. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de algumas partes da própria BNCC. Então, aqui, ó, a gente tem as etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Sobre a educação infantil, o que a gente tem que lembrar? A BNCC ela vai defender, vai difundir e vai normatizar o quê? O que ela chama de direitos de aprendizagem e desenvolvimento para crianças. Então, no que diz respeito à educação da educação infantil, o que tem tanto a creche e pré-escola, então você vai ter os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na onde? Nas creches, nas creches e pré-escolas. Pré-escolas. Minha caneta está muito grossa aqui, estou com dificuldade de escrever. Deixa eu diminuir aqui a espessura. Vamos ver agora. Ah, agora sim, ó. Creches e pré-escolas. Bom, e os campos de experiência? Né? Tem os campos de experiência, sempre é bom. A gente tem que decorar esses campos, tem que saber, porque são cobrados aí nas provas de concurso público, tá? Bom, sobre o ensino fundamental, professor Miro, vou colocar agora outro tom aqui, colocar de verde. Então a gente tem aí a etapa agora, ó, do ensino fundamental. O que a gente tem que ter em mente, né, do que pode ser cobrado em relação ao BNCC, no que diz respeito a essa etapa do ensino fundamental? Bom, áreas de conhecimento. Então tem que estar muito ligado quais são as áreas
o que diz cada área, as competências específicas de área. Cada área vai ter sua competência específica e dentro de algumas áreas você vai ter componentes curriculares, que são as disciplinas, as matérias. Então, por exemplo, muito cuidado, porque, por exemplo, a área de matemática, ó, matemática, ela tem só um componente curricular, né? Então, nesse caso, a competência específica da área será a competência lá específica do componente curricular. A mesma coisa acontece com a área de ciências, que no caso não é ciências, ciências da natureza. Ciências da natureza. Que vai ter um componente só, que é a disciplina ou componente curricular, ciências. Tá bom? E aí, nesse caso, a gente tem... Deixa eu arrumar aqui que ficou muito esquisito, eu ia colocar um S. Ciências. E quando você tem uma área, por exemplo, a área da linguagens, você tem a língua portuguesa, né? Você tem a educação física, você tem a arte. E aí cada qual vai ter sua competência específica, porque os componentes curriculares, ó, têm suas competências específicas de cada componente. Então, isso pode ser cobrado, pode vir a confundir em algum verdadeiro e falso, pode vir a confundir em uma questão de lacunas. Então, é muito bom estar esperto com isso. Sobre o ensino médio, vou colocar outro tom de caneta aqui, colocar um azul bem escuro. Então, a gente está agora no ensino médio, que é importante frisar. No ensino médio, mesma coisa, você tem as áreas do conhecimento. Professor, as áreas do conhecimento do ensino médio e do ensino fundamental são iguais? Não, tem um adendo aí, tem que tomar um cuidado, porque a gente vai ter aquela área, né, também que está ligado ao ensino profissional e tecnológico. Competências específicas de área também. E no ensino médio são muito cobrados o quê? Às vezes e por vezes, as habilidades. Habilidades, né? As áreas temáticas. E é cobrado também alguma coisa sobre os itinerários formativos. Itinerários formativos. Então, os arranjos em relação ao ensino médio, tá? Então, você tendo isso em mente, você consegue lidar bem. Então, vamos agora fazer e verificar um pouquinho os direitos de aprendizagem lá do ensino fundamental. Ensino fundamental, vou colocar de rosa. Ensino fundamental não, é educação infantil. Direitos de aprendizagem na primeira etapa da educação básica devem ser assegurados o quê? 6, ó, direitos de aprendizagem. DA, não D. 6 direitos de aprendizagem. Quais são? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se, tá? Então gravem aí, são 6 direitos. Agora os campos, né, são 5, então o número é diferente. Os campos de experiência, ó, são 5. Vou colocar minha caneta novamente. 5 campos de experiências, tá? Quais são? O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, ó, considerando, né, na educação infantil, considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a ABNCC estabelece 5 campos de experiências nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Então, professor, a criança vai ter objetos de aprendizagem? Vai. Que seriam os conteúdos, né? Ela vai ter as habilidades que são cobradas ou que são esperadas? Sim, e as habilidades elas vão que dialogar com esses 5 campos de experiências, tá? E também às vezes pode cobrar em algumas questões, tanto lacuna como verdadeiro e falso, pode cobrar também questões que envolvem, né, o código alfanumérico. Esse código alfanumérico, ele vai ter lá no início, né, as siglas, né, que vão dizer respeito, né, dizem respeito a os campos de experiência. Então por isso que tem que dar uma olhada aqui. Ó, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Organizado em 3 grupos por faixa etária. Então a gente vai ter aí, na educação infantil, essa organização de grupos. Ó. Então a gente vai ter o grupo 1, vai ter o grupo 2 e vai ter o grupo 3, tá? Então o grupo 1
diz respeito ao quê? A bebês. Então você vai ter aí bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Você vai ter o grupo 2, nós chamamos de crianças, crianças bem pequenas. Tá? No concurso, se eu não me engano, no concurso de Miranda, concurso de Três Lagoas, a FAPEC cobrou, tá? A Banca Selecom também às vezes cobra essas questões que envolvem BNCC e no que diz respeito à faixa etária, né, por grupos. Então, a crianças bem pequenas, vai o quê? De 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. E aí você vai ter o grupo 3, que realmente vai ser lá o que nós identificamos como nível pré-escolar. Então, chamado também de crianças pequenas. A banca pode cobrar essa nomenclatura? Pode, bebês, o grupo 1, crianças bem pequenas, grupo 2, e crianças pequenas, grupo 3, que envolve aí 4 e 5 anos, tá? Beleza? E olha que interessante, ó. A perspectiva, né, dos campos de experiência, eles vão ser algo que vão estar aqui atravessando todos os grupos, né, todas as faixas etárias. Então você vai ter aqui os campos de experiências, né, os 5 campos, e eles vão estar sendo atravessados aqui, né, por todo momento, nos conteúdos, né, que nós chamamos de objetivos de aprendizagem. A gente vai ver na próxima tela, vai ficar muito mais tranquilo isso. Basicamente, os objetivos de aprendizagem, como estavam listados lá, aqui os grupos, ó, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, né? A divisão por faixas etárias. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, tá? E tem o código alfanumérico. Esse código alfanumérico, ele vai ter o quê? Ele vai ter lá a etapa da educação, na qual a gente quer identificar, o grupo, ou idade, ou ano escolar, ou turma. No caso aqui da educação infantil é grupo, né? Aqui depois o campo de experiência, e, por fim, a habilidade. Né? Qual o nível de habilidade, localizar qual o número dessa habilidade. Então, muito importante. Nesse caso, a gente identifica o TS aqui, ó, TS, né? Que é um campo de experiência. Nesse caso, ó, explorar sons e produzidos com o próprio corpo, refere-se a bebês. Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos, refere-se a crianças bem pequenas. E as crianças no nível pré-escolar do grupo 3, crianças pequenas, já podem fazer o quê? Utilizar sons produzidos por materiais, objetos, instrumentos musicais. Esse campo de experiência, todo ele está sendo atravessado, né, por esses vários grupos, né? Então aqui, ó, traços com sons e cores e formas e tudo mais. Bom, pessoal, vamos lá agora, vamos fazer um teste, tá? Vamos treinar com esses códigos aqui, ó. O código alfanumérico, que o código é formado pelo quê? Ó, ele tem um primeiro par de letras, depois ele tem um primeiro par de números, vou colocar de verde aqui, e aí ele tem o segundo par de letras, e por fim tem o último par de números. Vou colocar aqui. Então, nesse caso, para a gente identificar esse EI, que é o primeiro com o par de letras, é bem facinho, é o mais fácil de todos. Ele refere-se ao quê? Educação infantil. Educação infantil. Professor, esse primeiro par de letras, como é da educação infantil, ele refere ao grupo. Grupo o quê? Etário. Nesse caso, a gente tem o grupo 1, que é para crianças. Crianças não, opa. É para bebês, grupo 1. O grupo 2, aí sim, é crianças bem pequenas. E o grupo 3, para crianças pequenas, tá? Como a gente está falando do 2, então aqui o 2 são
crianças bem pequenas, que diz respeito à criança de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Beleza? Vou colocar aqui, ó, 3 anos e 11 meses. Ah, professor, é criança pequena. Criança pequena, se fosse ali 0,3, ia ser a referência para crianças de 4, né, e 5 anos de idade. Bom, e essa sigla TS? Essa sigla TS, ela diz respeito, né, aos campos de experiência. A sigla poderia ser EO, poderia ser CG, ela poderia ser também o TS, que é o que está aqui, poderia ser o EF e, por fim, o ET, dos 5 campos de experiências. Essa primeira, ó, eu, os outros, né, e nós. A segunda sigla refere-se ao corpo, gestos e mais algumas coisinhas. Só para lembrar, vou colocar o começo. Esse TS, traços, sons, tá? E mais algumas coisas. EF diz respeito ao quê? Escuta e fala. Imaginação, também mais algumas coisinhas. E esse ET é o espaço, tempo, quantidade, mais algumas coisinhas. Então, como está ali selecionado o TS, no nosso código alfanumérico, então ele diz respeito ao quê? A traços, sons, cores e formas. Então, essa aqui, ó. Professor, e esse último número, né? O último par de números. Esse último par de números, aí sim, ele refere-se ao quê? A posição da habilidade. Habilidade. Que seria basicamente o que antigamente nós chamávamos de conteúdo. Então, seria a posição dessa habilidade, desse objeto de conhecimento, é o objeto 1. Então, aqui, ó, primeira habilidade, pode ser chamada assim também. É a primeira habilidade, vou colocar agora, ó, primeira habilidade do campo de experiências, né? Traços e sons do segundo grupo da educação infantil. A gente pode ler também de trás para frente, a gente consegue pegar mais, consegue pegar melhor, tá? Vamos treinar, professor, mais um. Vou colocar uma caneta bem escura aqui, azul escuro. E isso já sabe o que é, refere-se à educação infantil. Professor, esse 03 é o grupo 3, tá? Grupo 3, crianças pequenas, então, ó, 5 e 4 anos de idade. Esse CG, que é o corpo, gestos. Esse 02 diz respeito ao quê? A posição da habilidade. Habilidade. Ou a gente pode chamar, ó, é a segunda habilidade. Então, a segunda habilidade, né, do corpo e gestos para o grupo 3 na educação infantil. É isso. Treine que vocês vão conseguir distinguir. Aqui, ó, tem um apanhado que ele está falando, ó, o primeiro par de letras, aquilo que eu falei, ele indica a etapa. Então, esse primeiro vai indicar o quê? A etapa da educação que a gente está tratando, ou que a BNCC está tratando, ou que as habilidades estão tratando. O primeiro par de números vai indicar o quê? A faixa etária. Como é educação infantil, então vai ser grupo 1, grupo 2 e grupo 3, tá? Se fosse ensino fundamental, seria os anos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, sexto, sétimo, oitavo e nono. Se fosse ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio ou todo o ensino médio. E aqui, essa última sigla, a terceira sigla, né, em letras, o terceiro par de letras, refere-se ao quê? Indica o campo de experiência. Campo de experiência, está aqui, ó. Eu, outros, nós, CG, corpo, gestos e movimentos, TS, traços, sons, cores e formas, EF, escuta, fala, pensamento e imaginação, ET, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E o último par indica posição sequencial, numeração sequencial da habilidade dentro desse campo de experiências.